Alguns dos maiores perigos espirituais não estão nas tentações escancaradas, nem nos pecados visíveis. Estão justamente nas atitudes que parecem, à primeira vista, virtudes. São aquelas posturas que soam piedosas, mas que, no fundo, escondem orgulho, vaidade, autopreservação. E são essas que mais facilmente enganam até mesmo os fiéis mais comprometidos. São José Maria Escrivá, com sua clareza cortante e espiritualidade profunda, revela uma dessas armadilhas que tem destruído silenciosamente a vida interior de muitos católicos. O erro espiritual, que se disfarça de virtude. Trata-se daquela falsa humildade que recusa correções por medo de parecer orgulhoso, daquela paciência que, na verdade, é covardia disfarçada, daquela mansidão que mascara uma vontade de agradar a todos, menos a Deus. É o zelo que vira dureza, a devoção que alimenta a vaidade, o rigor que esconde orgulho espiritual. Escrivá dizia com força: não te iludas com uma piedade estéril. A alma que não luta, ainda que reze muito, já está caindo. Ou seja, até mesmo a oração pode ser usada como escudo contra a verdadeira conversão. Esse erro espiritual tem aparência de luz, mas afasta da graça. E é por isso que ele é tão perigoso, porque paralisa a alma sem que ela perceba. Faz com que o fiel continue se achando firme, quando na verdade já parou de crescer. E mais ainda, impede que a graça opere com liberdade, porque a alma, presa à sua autoimagem de bom católico, fecha-se à purificação verdadeira. São José Maria nos alerta: o pior inimigo da santidade não é o pecado escancarado, mas o orgulho disfarçado de virtude. Hoje vamos expor esse erro com profundidade. Vamos entender como ele age, como ele se instala na vida espiritual e como combatê-lo com a ajuda da doutrina da Igreja e da sabedoria de Escrivá. Porque a verdadeira santidade não tem aparência. Ela tem raízes, e raízes que não são visíveis, mas profundas. Vamos juntos descobrir se, sem perceber, você está se apoiando em uma virtude aparente e sendo impedido de crescer na fé. O erro espiritual que parece virtude costuma se instalar na alma aos poucos. Ele cresce como uma erva daninha no jardim da piedade. Começa com boas intenções. O desejo de agradar a Deus, de fazer o certo, de viver com retidão. Mas sem vigilância e sem exame de consciência profundo, esse desejo se contamina com o amor próprio. E quando isso acontece, a alma começa a se mover mais por si mesma do que por Deus, mesmo que por fora tudo pareça impecável. São José Maria Escrivá combatia com veemência a vaidade espiritual. Ele dizia que é possível rezar muito, fazer penitências, estudar doutrina e, no entanto, continuar servindo a si mesmo. Isso acontece quando as práticas espirituais se tornam instrumentos de autoafirmação. A pessoa se sente justa porque cumpre suas obrigações, mas já não escuta, já não se deixa corrigir, já não pergunta mais o que Deus quer, mas apenas se orgulha do que já faz. Essa é uma falsa santidade, uma caricatura de virtude. Um dos sinais mais claros desse erro é a rigidez espiritual. O coração se fecha, a alma se torna dura. A fé vira um campo de batalha moral onde o fiel se coloca como juiz e os outros como réus. São José Maria nos alertava que a firmeza na doutrina deve andar com mansidão no trato. Quando a rigidez toma o lugar da caridade, quando o zelo se transforma em soberba, é sinal de que a virtude deixou de ser verdadeira. Outro disfarce comum desse erro é o da falsa humildade. A pessoa evita se expor, evita responsabilidades, evita o confronto espiritual com a desculpa de não se achar digna ou pronta. Mas, na verdade, essa atitude muitas vezes esconde medo de errar, orgulho ferido, desejo de preservar uma imagem de virtude que ela mesma construiu. Escrivá via nisso uma forma sutil de orgulho. O humilde não se esconde por medo, mas se oferece por amor. A vida espiritual, quando é real, é marcada por um profundo desejo de desaparecer, de servir, de amar, de obedecer. Mas o erro que parece virtude busca aplauso, busca controle, busca segurança humana. E assim,
impede que a alma se renda totalmente a Deus. O santo é aquele que luta contra si mesmo, não aquele que impressiona os outros. E quem vive para parecer virtuoso, já começou a perder a santidade. O erro espiritual que se disfarça de virtude tem, talvez, seu maior poder destrutivo na forma como paralisa o crescimento interior. A alma acredita que já está no caminho certo, e por isso, para de buscar mais luz, para de se examinar com profundidade, para de se abrir à conversão constante. É uma estagnação mascarada de firmeza. São Josemaria Escrivá dizia que a alma que pensa já ter chegado à meta já começou a retroceder. A vida espiritual é dinâmica, ou avança ou recua, e essa falsa virtude impede o avanço porque cria uma zona de conforto revestida de aparência santa. Esse estado espiritual é reforçado pelo medo de ser confrontado. A pessoa que cai nesse erro evita a direção espiritual sincera, recusa correções fraternas, se esquiva de ouvir homilias que a desafiem. Quer ouvir apenas o que confirma o que já faz. Vive à procura de consolo, de confirmação, de elogio, mas não da verdade. E como ensinava São Josemaria, o verdadeiro amigo da alma é aquele que fere com a verdade. Quando evitamos esse tipo de dor, estamos evitando a purificação que nos santifica. Outra manifestação desse erro é a seletividade na obediência. O católico que parece virtuoso, mas na verdade está preso à própria imagem, obedece quando concorda. Aceita os ensinamentos da Igreja quando eles não desafiam seus hábitos. Segue os santos quando suas palavras confortam, mas rejeita quando exigem mudança. É uma fé parcial, guiada pela própria vontade. Escrivá afirmava com clareza: não há santidade sem obediência. Não há obediência verdadeira sem renúncia de si. A verdadeira virtude é oculta, discreta, silenciosa. Ela cresce no escondimento, longe dos aplausos. Ela se alegra em servir, em ser corrigida, em perder o controle. A falsa virtude, ao contrário, busca visibilidade. Quer ser vista, reconhecida, admirada. E quanto mais cresce essa sede por aprovação, menos espaço há para a ação da graça. Porque a graça só atua plenamente numa alma que está vazia de si e cheia do desejo de fazer a vontade de Deus. Se você sente que sua fé está firme, mas estagnada, que sua vida religiosa é constante, mas fria, talvez esteja caindo nesse erro. E a saída não é fazer mais, mas se entregar mais, esvaziar-se. Pedir a Deus que revele o que ainda está escondido, que destrua toda a imagem falsa de santidade, que substitua a virtude aparente por um amor real, profundo, sacrificado, porque só a verdade liberta, e só a virtude verdadeira nos leva ao céu. Se há algo mais perigoso do que o pecado visível, é a ilusão espiritual. E o erro que se disfarça de virtude é uma dessas ilusões que prendem a alma com força, porque convencem o fiel de que tudo está bem, quando, na verdade, sua vida espiritual está parada, estagnada, sem fruto. São Josemaria Escrivá não hesitava em dizer que a maior tentação de uma alma piedosa é achar que já não precisa mudar. E essa tentação tem levado muitos a uma mediocridade disfarçada de santidade. Mas Deus não nos chama a parecer virtuosos. Ele nos chama a ser santos. E a santidade verdadeira não se constrói na aparência, mas na profundidade. Não na imagem que projetamos, mas na luta silenciosa que travamos dentro de nós. O verdadeiro santo não brilha diante dos homens. Ele arde no oculto, onde só Deus vê. Ele se deixa esvaziar. Ele permite que a graça quebre suas falsas seguranças. Ele pede luz para enxergar suas próprias vaidades escondidas, suas intenções contaminadas, suas obras que buscam mais o aplauso do que o amor. Se essa mensagem te tocou, talvez Deus esteja te convidando a abandonar de vez a máscara da falsa virtude, a deixar de lado a preocupação com o parecer e a mergulhar na verdade do ser, a permitir que Ele revele o que ainda está desordenado, o que ainda é vaidade,
o que ainda é orgulho, e a recomeçar com simplicidade, com humildade, com desejo de crescer. São José Maria nos ensina que a alma que se reconhece pequena é a que mais cresce, porque ela se abre à graça, ela não resiste à correção, ela não se defende da cruz, ela se oferece. E nessa oferta, Deus age. Ele purifica, Ele transforma, Ele santifica. Se essa reflexão iluminou algo em sua alma, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que provocam e despertam. Deixe seu like para que essa mensagem alcance outras almas. E compartilhe com quem precisa romper com o engano da aparência e reencontrar o caminho da verdade. Porque só a virtude real, a que nasce do amor e não do orgulho, nos leva ao céu.